Para não marcar o Kroos. Essa reunião que o Luiz Felipe Soares fez com alguns jornalistas. Thomas Miller, não tem nem físico de jogador. Ele fala assim... Esses caras tudo cintura dura, não vão passar do meio campo, Felipe. O jogo é do meio campo pra frente. O que eu falei? 7-1 pro Boateng. Isso foi... Deixa quieto, deixa quieto. Foi antes do jogo contra a Colômbia. Não foi nada contra a Alemanha. Velho, não joga nada. Você no lugar do Thiago Silva, vai quem? Põe o Dante. Mas por que o Dante? Conhece os caras. Vai passar tudo que precisa ser feito em campo. Ó, conhece todo mundo. Esses caras cintura E dura. posso ir pra frente? Preciso marcar os caras lá atrás? Imagina, marcar o quê? É jogo de festa. Bom, Mineirão. Quanto foi o jogo? 7-1 pros caras. A gente tá falando do Flamengo, ele voltou a falar de seleção brasileira. Só pra contextualizar isso, Pascoal, fato, por que eu falo não isso? acontece isso que ele tá falando. Eu acho até legal, sabe por quê? Vocês, a mentalidade é tão fértil, os caras inventam tanta coisa. Ô, Pascoal, que é um negócio absurdamente fantasioso. Não teve nada disso. Não foi contra a Alemanha, foi o jogo contra a Colômbia, o jogo contra a Colômbia. Não teve nada, rigorosamente nada. Foi antes do Neymar tomar a joelhada nas costas. Não, Wikipédia isso, Aquele Pascoal. jogo contra a Colômbia. Ô, Pascoal, Existiu. sabe por que eu me Oswaldo Pascoal Polícia. Nasceu em São José dos Aí, Campos. biografia, história. Copa de 2014, Santo Antônio do Paris. Feito marcante. Vocês nem sabem o que vocês estão falando. Pascoalzinho, eu me embaso nisso pelo Calma. Feito marcante. Tá lá, descrito, tudo ali, passo a passo. Não tem nada derrubou o disso. Filipão? eu me embaso nisso. Acho que é uma peça teatral. Isso que vocês fazem é uma peça teatral. Acho divertido, acho legal. Tudo bem. Ô, Pascoal, Caiu igual a estátua do Saddam, puxaram ele assim. Lembra, mano? Não foi nada disso. Pascoal, eu me embaso em relação ao Rafinha. Não é baso. Eu me embaso, por isso que eu te falei, em relação ao Rafinha, porque o que ele demonstrou de aplicação, de conhecimento de futebol, um cara que é extremamente profissional. Pensei que já tinha acabado. Acabou já. Isso aí não vai jogar na seleção, gente. Tô falando? Nós estamos Eu discutindo defendo nada demais de que novo. ele volte à seleção brasileira Não pela vai. liderança. Inclusive é um cara que, se a calma, seleção é um jogador precisar, calmo, inclusive é tranquilo. se a não seleção reclama precisar prejuízo. de um capitão, o Rafinha, para mim, tem facilmente esse potencial de liderança. Digo isso porque quando se fala do Daniel Alves, nas últimas 2 Copas do Mundo em que o Daniel esteve no auge da forma física, ele foi reserva da seleção. O Maicon, mesmo fora de forma em 2014, foi titular ao longo da Copa do Mundo. Ganhou a posição. Em 2010, o Maicon era o melhor lateral direito do mundo, sim. Da Inter, aquele timaço do Mourinho, campeão europeu de tudo. Tem quem prefira o Daniel, eu preferi os dois. Tanto o Maicon pela aplicação, pela velocidade, marcava tão bem como defendia. O próprio Rafinha da mesma forma. E agora enxergo isso. Eu acho o Daniel um bom jogador, lateral foi importante na história do Barcelona, mas esses 2 jogadores, na questão de fazer esse corredor com mais competência, o Rafinha e o Maicon foram melhores. E hoje o Rafinha, para mim, se voltar à seleção brasileira, volta com a camisa 2 garantida. Às vezes a gente pensa uma coisa, é igual o iceberg. A gente vê muito o que está fora d'água, embaixo d'água. Os acontecimentos passados que ficam embaixo d'água, a gente acaba muitas vezes esquecendo. E eu acho que esses fatos todos colocados aqui pelo Sormani, pelo Mano, pelo Flavinho, do passado do Rafinha, em algum momento não querendo ir para a seleção brasileira, isso acaba pesando muito, né? Porque os dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol, os nomes são trocados, mas a maneira de pensar continua exatamente a mesma. Se um dia você falou, eu prefiro jogar uma partida aqui do que... Mas ele voltou a ser chamado depois de ter declinado a seleção. Entendeu? Ele voltou a ser chamado. Mas isso foi em 2000... uma vez. Isso foi em 2015, viu, Sim, Sormani? Que ele falou da seleção que ele abdicou, que ele teria abdicado. Não estou sendo chamado. Foi em 2015, já depois das 2 Copas em que ele estava bem na Alemanha. Bom, o cara falou, exatamente. Futebol para jogar na seleção brasileira, o Rafinha tem, legal. Mas a gente tem que analisar o todo, o contexto inteiro, né, dos acontecimentos. Porque não vai. Só o Tite pode quebrar mais essa barreira. Né? Por que não? Já quebrou algumas. Pode quebrar mais essa barreira, chamando novamente o Rafinha para a seleção brasileira, porque bola para jogar na seleção do Brasil tem.